Olá, seja bem-vindo ao Podercast, esse programa que tem impactado muitas vidas. Com certeza você será impactado. Assista até o final, já vai dando like, se inscreva aí no canal e vai compartilhando aí nas redes sociais. Cantora Carol, seja bem-vinda ao nosso programa. Amém. Amém. Quero agradecer, como eu sempre falo, né, gente, essa rica e milionária oportunidade de estar aqui diante desse homem de Deus, né, pastor Ariston Júnior, apóstolo Ariston Júnior, que a maioria conhece como pastor, né? A gente fala apóstolo, mas a maioria é o pastor, mas a gente fala com muito respeito, não desonrando a Assunção, né? É uma honra poder estar diante de um homem de Deus, com um coração tão generoso, né, de estar aqui diante de você, junto com meu esposo, né, que está ali, o evangelista Tiago, e a gente veio aqui, fomos impactados já estamos sentindo a presença de Deus aqui já, né, apóstolo? Aleluia. Já foi um dia especial, tudo preparando para o evento. É claro que quando você estiver assistindo esse programa, já acabou o evento, com certeza com vários testemunhos. Mas, cantora, Carol, a primeira pergunta, você assiste o podcast, que nós perguntamos sempre se você nasceu em um lar cristão ou se converteu depois. Conte aí a sua história, fica à vontade. Na verdade, a minha mãe, quando ela teve ela me consagrou, né? Assim, ela falou que ela tinha útero infantil, ela tinha 19 para 20 anos, já estava casada com meu pai, não era evangélica, era católica, e ela falou que se ela tivesse uma menina, que o médico falou que ela não podia engravidar. Ela falou assim que teria uma menina com o nome de Aparecida, tanto que meu nome é Ana Carolina Aparecida, né? E aí ela acabou tendo só que foi uma gravidez de muito risco. Aí eu quase morri no ventre dela, no parto. Várias vezes ela falava que parece que alguém jogava ela no chão, né? E ela desmaiava e tanto que eu tenho um galo até hoje na cabeça desde o ventre dela. Que o médico falou: "Olha, se você não corresse a tempo, o bebê ia morrer dentro da sua barriga". E assim foi. De criança, minha mãe levava na católica, levava na benzedeira, que a minha avó tudo era benzer, né? E meu pai às vezes pegava ele não era cristão, mas ele gostava de ir na tenda dos milagres de um pastor lá da cidade de Lençóis Paulista, onde eu nasci. Ele trabalha com libertação, pastor Daniel Acácio. A tenda dele era muito famosa ali, né? Nossa, a gente via assim, expulsando demônio, aquela coisa. Só que eu não entendia nada, né? Aí meu pai às vezes achava uma Deus e Amor pertinho, aí levava a gente lá. Aí só que eu cresci uma criança assim. Eu ia na católica, às vezes eu ia sozinha perto de casa, eu rezava, sabe? Nessa vida, assim. Até que com 13 anos de idade eu me converti, eu assim aceitei Jesus no congresso da Assembleia do Ipiranga, num ginásio, mas acabei indo para quadrangular. Aí foi lá que eu descobri que eu cantava e eu recebi assim o batismo com o Espírito Santo lá. Tipo, demorou um ano por aí que eu me batizei com 14, acho que por volta de maio ou março, uma coisa assim. Aí em outubro daquele ano eu fui batizada com o Espírito Santo dentro de casa. Estava buscando o batismo? Tava. Mas eu já tinha visão aberta desde criança, que eu via vultos, eu via gente me chamando, não tinha ninguém. A boneca, eu tinha uma Barbie e o sorriso dela abria, assim, sabe? Eu tinha um quadro da Xuxa, eu era muito, assim, tudo da Xuxa quando eu era criança, sabe? Até que tinha um quadro dela com um cachorrinho, ela já tava sorrindo, né? E o sorriso dela aumentou mais ainda. Eu falava, minha mãe, queima esse quadro. E minha mãe queimava, taquei fogo na boneca, sabe? Eu pedi pra ela queimar. Aí um tio meu que era muito querido morreu e eu vi assim, não é o fantasma dele, né? É um demônio que se materializou nele, né? A gente sabe que os mortos não podem voltar assim. Eu vi ele na porta do quarto, sabe? E não era o meu tio. E eu não entendia, na época eu era criança. E eu falava pra minha mãe, mãe, você escutava alguém me chamando? Ela falava, não tô escutando ninguém te chamando. E era tudo espíritos Espírito perturbadores. perturbador. Mas quando você entrou na igreja e recebeu o batismo com o Espírito Santo, isso acabou? Continuou? Como foi? Continuou. Eu buscava muito assim.
Primeiro que eu não sabia orar, né? Aí eu andava muito com as irmãs no ciclo de oração. Só dava eu de menina lá, 13 anos, com as diaconisas, com as irmãs, e eu não, e elas ficavam, Senhor meu Deus, eterno Pai. Aí eu ficava, Senhor meu Deus, eterno Pai. Aí só que eu não repetia o que elas falavam, né? Aí eu ficava ali, eu fui aprendendo a orar. Aí elas iam no monte, aí eu ia com elas, aí eu fazia visita nas tardes da bênção. Só que eu via o povo falando em línguas, eu queria aquilo, sabe? Eu achava lindo. Eu falava, eu quero falar em línguas, eu quero esse dom. Aí eu comecei a aprender a jejuar. Então, às vezes, eu comecei a ler tanto a Bíblia que o meu apelido na quadrangular era Bíblia. Porque eles faziam debate entre jovens, tipo gincana, sabe? Eles, a Bíblia vai falar, ela sabe a Bíblia. Aí ficava lá. E eu buscava no monte, no jejum, falava assim, eu quero batismo, quero batismo, quero batismo. Até que um dia minha mãe foi trabalhar e o meu irmão foi para a escola e eu fiquei sozinha. Aquele dia eu não fui na escola. Aí eu fui tocar aquele hino do Diante do Trono, Preciso de Ti. Fiquei lavando louça, que eu sempre fui uma moça assim que da casa pra escola, limpava tudo a casa da minha mãe, não tinha preocupação nenhuma, fazia comida, sabe? Com 7 anos aprendi a cozinhar, então aí depois minha mãe ia lá e eu fiquei ouvindo e eu fiquei, porque falaram assim, ó, pra você receber batismo tem que falar glória, 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 e tem gente que critica, né? Tem gente que fala, isso não existe, mas comigo funcionou. E eu ficava glória, 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 comecei a falar bem rapidinho. Aí na hora que eu vi, minha língua desenrolou, já comecei a falar em línguas e eu estava com o olho fechado e ativou a visão fechada, porque eu só tinha a aberta. Visão com o olho fechado eu não lembro de ter, só de ver a olho nu mesmo. Aí nesse dia, eu com o olho fechado, eu vi 2 anjos do meu lado segurando, porque do jeito que eu estava me movimentando na cozinha, eu caí sentada em cima da cadeira e eu não tinha visto a cadeira, que eu estava de olho fechado. Aí eu entendi que tinha 2 anjos ali comigo, não deixou cair. Aí só que eu ficava na dúvida. Eu falava, será que é batismo? Será que não é coisa da minha cabeça? Aí eu acabava falando de novo. Só que eu já recebi variedade. Eu falava mais de 3 línguas diferentes. E aí, às vezes, Deus usava pessoas e falava, ó, Deus quer que você fale em línguas. Quando você falar em línguas, Deus vai renovar as suas línguas. Só que eu não entendia que aquilo era tipo assim, orar em línguas, né? Porque se Deus queria que eu ficasse falando, era uma oração, né? Aí toda vez que eu buscava muito, Deus trocava minhas línguas, mas sempre por outros tipos de línguas. Hoje as que eu falo é diferente da que eu comecei falando. Então, você já jovem, adolescente, já recebeu o batismo com o Espírito Santo e ali você começou a cantar nesse período? Na verdade, eu comecei a cantar antes. Assim que eu entrei na igreja, eu comecei a cantar em casa, ensaiar. Eu via a Cassiane, ficava ouvindo. Meu sonho era cantar igual a Helene de Jesus, ficava cantando. Da sua família, outros também cantam? Não, só eu. E então você já foi uma jovem cantando, então seu ministério explodiu já desde jovem. Não. Faz 22 anos. Hoje eu tô com 30. Vou fazer 36 agora, dia 28 de dezembro. Parabéns pra mim, né? Eita, Eita, glória. que benção, ficando mais jovem. E ali eu comecei a cantar, só que eu era muito desafinada. Ixi, eu passei tanta humilhação, desde que escarraram na minha cara, por ser negra, era negra, negrinha, Mas, macaca, mas quem fazia isso? na escola. Tinha vários negros, mas eles implicavam comigo. E por quê? Vocês? Também não Porque entendo. se tinha outros também, mas a É aplicação só comigo. talvez tinha a ver algo espiritual. Pode ser, mesmo eu não sendo cristã, desde criança judiava de mim, batia, não gostava de mim, humilhava, falava que não queria brincar comigo, deixava eu sozinha, sabe? Desde criança eu era humilhada, odiada, era invisível. E tudo isso também tinha influência de tronos malignos na minha vida, né? Altar de rejeição, de humilhação. Então isso doía, sabe? Minha mãe sempre estava indo na escola brigar com as pessoas, brigar com a diretora, porque que ninguém fazia nada, ninguém defendia, e ela ficava às vezes sabendo pela boca dos outros, né? E eu era tão assim bobinha, sabe, que eu ainda tinha dó das pessoas que faziam aquilo comigo. Então, às vezes tinha coisa que eu não falava. Às vezes eu falava pro meu pai, que ele sempre foi muito calmo, minha mãe era muito explosiva. Então eu falava, pai, não conta nada pra mãe. E ele também não ia na escola assim, né? Ele não sei o que que acontecia, ele pegava e ficava quieto e não falava pra minha mãe, né? Aí minha mãe ficava sabendo, ia lá e a turma falava, não pode falar nada pra ela, que ela já chamou a mamãe, veio fazer barraco.
Então, Mas isso acabou quando chegou na igreja? eu continuei na igreja, então eles começaram a me imitar crente, né? Eles me chamavam de Ana, né? E outros de Carol. A Ana virou crente, sai demônio, e ficava imitando, sabe? Até que, assim, eles começaram a ver meu comportamento na escola, até então eu não pregava ainda. Só que Deus já usava pessoas para falar que usar no louvor e na palavra, e também falava que ia usar nos milagres, né? Só que eu não entendia aquilo, eu não sabia nada de dom. E na escola, as crianças, os adolescentes já, né? Falava assim, não vão falar palavrão perto da Ana, que a Ana é cristã. Eu achava que eles estavam brincando, eles não estavam brincando. Aí eles falavam assim, canta uma música pra gente, que eles descobriram que eu cantava. Aí, tanto que uma das meninas que estudava comigo, ela fazia as a arte dela lá, e depois ela falava assim, ai, ora por mim, pro meu pai não descobrir que ele vai me bater. Aí o pai dela não acontecia nada, ela vinha. Ai, obrigado pela oração. Aí teve um dia que eu fui pregar num ginásio e fui cantar e ela tava lá. E ela era muito católica. Tava ela, a mãe dela e o irmão. Aí eu falei, nossa, o que você tá fazendo aqui? Fiquei tão feliz. Ela, eu tô vindo na igreja, se converteu, casou com um amigo nosso, tá até hoje na igreja. Inclusive, ela é cunhada desse pastor de libertação. Que bênção. Mas então vamos seguir a linha aqui. Você começou a cantar lá como adolescente, entrou no grupo de louvor, cantava solo. Como foi? Sim, eu comecei, eu cantava assim no playback, às vezes eu cantava sem playback. Quando eu era da quadrangular, eu peguei e comecei a cantar, até que a filha do pastor, né, que já faleceu, o meu falecido pastor, ela me colocou para cantar no grupo de louvor. Aí ela colocou, fiquei um bom tempo lá até mudar de pastor, depois eu acabei indo para a Assembleia do Madureira. Mas eu comecei a cantar no louvor, já tinha feito aula de canto, mas mesmo assim não resolveu muita coisa, que eu era bem desafinada. As pessoas riam de mim no banco da Mas isso igreja. que eu não estou entendendo. Você era desafinado e mesmo assim estava no louvor? Mas por quê? Eles assim me ajudavam, eles gostavam, sabe? Então ali eles me Eu ajudavam. sentia que você tinha um chamado, É, mesmo e eles assim, precisando afinar um pouco. tanto que uma vez um dos líderes do louvor, ele me impediu de cantar. Ele deixou cantar, era Águas Purificadoras. Eu fui tentar cantar e acho que era Águas Purificadoras. E eles tudinho falaram, eles me ensinaram, Carol, você canta assim, me ensinaram certinho, fui bonitinho, em casa eu ensaiei. Eu era bem esforçada, sabe? Se eu não conseguia aquela nota, eles falavam, você consegue fazer? Eu falava, eu vou conseguir. Aí eu chegava em casa, ensaiava até conseguir. Aí nesse dia, ensaiei, tava afinado, bonitinho. Aí o líder olhou para mim e falou assim: Você não vai cantar essa música. Eu falei: Não, mas ensaiei. Não, você não vai conseguir, você não vai cantar. Aí eu chorei, sabe? Eu fiquei muito triste, eu chorei assim depois, né? E o tecladista falou assim: Você não devia ter feito isso com ela. Ela estava cantando bem. Você não tem direito de fazer isso com ela. Deixasse ela cantar. Tá tudo combinado, tudo já certo. E ele não deixou. Então foi bem chato, sabe? E quando foi que Deus começou a te dar músicas suas, né? Que hoje você tem música que Deus te entregou. Quando foi que começou a vir as músicas? Foi, né? Assim, eu escrevia nessa fase, mas eu não entendia. A minha mãe, ela até tentou ver um lugarzinho para gravar, mas como a gente não tinha condições, ficou parado. Então, iam as músicas que eu tenho rascunho ainda de algumas, né? Que com mudança, tudo, algumas eu perdi. Só que eu nunca tive aquela vontade de gravar CD. Eu não entendia muito. Eu vim ter esse desejo depois, né? Com uns 15, 16 anos de idade, que aquilo brotou no meu coração. Só que vinha sempre as revelações. Chegavam pessoas em mim e falavam: Deus está dizendo que ele vai. Você vai gravar CD. Na época era CD, né? Deus vai. Você vai gravar CD, você vai para os quatro cantos da terra, Deus vai soprar. Mas era muita humilhação. Era uma sabe, das pessoas às vezes te convida e te cancela. Pastores que via você, quando via um famoso, desfazia de você para chamar o famoso. Não, Esquecia nas acontecia isso na agendas, igreja? na igreja. Te convidava. Te convidava, esquecia de me buscar, não buscava. Se tava uma vez o pastor estava no carro com um cantor famoso e eu sempre ia naquela igreja dele. Quando eu ia lá, eles davam oportunidade, né? Cantava lá. E aí nesse dia ele olhou para mim e virou a cara para mim, porque estava perto desse cantor famoso.
E aquilo eu fiquei muito triste, sabe? Porque a gente não pode tratar as pessoas pelo que a posição que elas têm. A gente tem que tratar bem todo mundo, Mas independente do isso que acontece na igreja ainda? acontece. Mas hoje agora você não vai ter problema, que agora você tá famosa. Agora não vai ter esse problema. Tá famosa e você passando essa dificuldade, chegou a gravar o CD? Com músicas suas ou hoje em dia não grava mais CD, né? Eu acho que é clipe, Não, né? foi assim. Essas músicas foi uma experiência que eu tive com Deus. Com 26 anos de idade, Deus tinha, assim, algumas músicas ele foi dando antes e depois, mas as do CD foi específicas, porque quando a gente tinha já uns 4 anos de casado, mais, né, amor? Por aí. Aí eu peguei e eu tava assim numa fase que me começou a me dar varizes, que eles falam que foi por uso de anticoncepcional. Então começou a dar muita varize na minha perna. Aí cheguei num ponto, o meu marido, ele é uma bênção, sabe? Por isso que eu falo que a gente tem que pedir para Deus, saber pedir pro Senhor. Ele limpava tudo a casa, ele não deixava fazer nada, sabe? Ele falava assim, olha, vai que acontece alguma coisa, né? Então ele cuidava muito bem de mim, jejuava por mim. E nisso, aquelas varizes, a ponto de eu não conseguir nem ir pro culto mais. O pastor tinha que vir trazer C em casa para mim, porque eu ia fui no médico, a médica falou assim: isso é só variz, se estourar, você vai no pronto-socorro. Aí ficava com aquela dor insuportável. Desculpa, eu tomava dipirona, baixava a pressão, mas a dor não melhorava. Aí eu tive uma visão com um demônio sem rosto, queria me sufocar. E na época eu estava na Assembleia do Madureira ainda, e o pastor falou de lá, ora na madrugada que Deus vai te revelar algo. Aí eu comecei, mas só que eu me sentia um peso, então eu estava murmurando muito, não estava orando tanto, não estava jejuando tanto. Sabe aquela fase que você se sente um peso, você não está podendo trabalhar, você não está podendo limpar a casa, né? E você vê seu marido sobrecarregado, e mesmo assim não reclamava. Aí foi onde nesse dia, eu comecei a falar com Deus, né? Aí eu tive uma visão em sonho de madrugada. Eu sonhei que eu estava num lugar que, assim, um casal tinha morrido, o rapaz sem os dentes e a moça com as tripas para fora. E assim, eu não via demônios ali, sabe? Mas era uma tormenta. Se houvesse noite e dia ali, eu poderia falar que eles gritavam de dor dia e noite. E eu com um vestido branco até no pé, assim, eu falava, Deus, será que eu morri e vim parar nesse lugar? E aquilo, eu fui parar num lugar muito bonito, sabe? Aí eu vi pessoas que tinham morrido naquele lugar, só que eles estavam todos com o rosto igual. E as vestes, apóstolo Ares, eram umas vestes que não tinha aqui na terra, resplandecente. Eu não sabia que aquilo era um arrebatamento de espíritos. Eu achava que era só um sonho. Eu vi aquilo lá, eles tocando harpa, com folha de palmas às mãos, igual tem lá em Apocalipse, né? As folhas de palma nas mãos. E eu comecei a ver aquilo, aí eu vi um homem enorme, sabe? Eu comecei a olhar de baixo para cima, os pés dele brilhando, sabe? Aí eu fui olhando o pulso dele aqui tinha furos. E quando eu olhei no rosto dele, tinha um leão pegando fogo e aquele rosto de leão sumiu, o rosto dele brilhava, eu não conseguia ver. Aí ele foi caminhando na minha frente, eu fui indo, acompanhando ele, não muito longe, né? Só aquela luz em volta, eu não via mais nada. Aí ele falou assim para mim: por que você murmura tanto? Por que você reclama tanto? Aí eu falei: nossa, é Jesus mesmo, né? Porque ninguém sabia que eu tava reclamando tanto, então é Jesus falando comigo. Aí na hora que ele começou a falar, algumas coisas eu não me lembro, mas algumas coisas ele começou a falar que ia fazer na minha vida. E ele olhou para mim com o olho pegando fogo. Na hora que ele olhou, olhos como chama de fogo, eu não aguentei, eu comecei a chorar, sabe? Chorar, 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 chorar. Na hora que eu acordei, sabe? Parece que eu tinha voltado o fôlego, é como se eu estivesse fora do corpo mesmo. Aí eu comecei, eu chorando, chorando, e meu marido falou assim: por que você tá chorando? O que aconteceu? Que ele ficou preocupado, né? Que eu já tava doente e corda chorando. Eu falei: eu sonhei, aconteceu isso. E falou: Deus te deu uma visão. Aí daí eu sonhava que eu estava escrevendo letras e tinha um CD com letras de ouro escrito Braço Forte.
E aquilo Deus foi dando letras. Às vezes eu levantava na madrugada, a perna melhorava um pouquinho, ela escrevia. Aí eu fui definhando, fui piorando. Eu sonhava com o meu velório. Eu sonhava que eu estava caindo numa cova, o anjo vinha, me puxava. Eu sentia cheiro de flor de cemitério. Aí tá que numa quinta-feira, naquela semana que eu tive a tromboembolia pulmonar, o E eu por que deu esse problema? Por causa então da varize? da varize. Da parte de pai e mãe tinha varizes. Eu renunciei isso porque era uma maldição hereditária. Só que a trombose ninguém nunca teve na família. Aí eu Que mata. pode matar. O meu caso foi para matar mesmo, sim, porque meu batimento chegou a 25 por minuto. Eu tava quase morrendo. Aí disse que você recebeu uma música lá. Então, nessa fase, eu peguei. Sim, nesse dia, nessa semana, eu acordei assim com a boca, parecia que tava colada de madrugada. Eu acordei, não conseguia abrir a boca, não conseguia falar. Eu fui ficando com medo, sabe? Assim, como ser humano, né? Aí eu fiquei assustada e eu falei pro meu marido, falei, olha, você me acorda de madrugada, que eu acho que o diabo tá querendo matar dormindo, né? E voltei a deitar. Desculpa. E aí eu voltei a deitar e eu só fui piorando. Eu fui ficando amarela, pálida, eu já não tinha quase cor. E inchada, mais inchada ainda. Eu andava daqui até aqui, assim, perto de você. Eu já ficava ofegante com falta de ar. Eu já estava com excesso de peso, eu estava muito inchada. E eu falava assim: meu Deus, isso não é do excesso de peso. Isso é anormal. E eu falava, meu marido, eu não tô bem. Eu acho que tá acontecendo alguma coisa comigo. Ele falava, não, ele não queria me preocupar, né? E a letra de música foi vindo. Aí veio a Eu Sou Teu Deus, que é a que eu recebi a cura dos batimentos, e o Braço Forte, que era do título do CD, que eu nem sabia que ia ser o título, né? Aí depois eu tava. Nesse dia, ele sempre falava pra mim: me chama de madrugada quando você for no banheiro pra eu ajudar você a ir. Só que eu nunca chamava ele com medo de incomodar, porque 5 e pouco da manhã, 5 e meia, ele tinha que acordar para trabalhar. Aí eu falei assim, nesse dia, deu muita vontade de urinar. Aí eu falei assim, eu me ajudei no banheiro, só que aí eu apoiei. E nesse dia eu tava com uma dor na perna esquerda, que era a perna da varize, a dor do começo ao fim. Eu nunca tinha sentido aquele tipo de dor. Então eu ficava rolando. A noite inteira, Deus me ajuda, que essa dor, essa dor. E eu fiquei preocupada. Aí eu fui no banheiro, cheguei só na porta, assim, falei, ai, que tontura, coloquei a mão na cabeça e desmaiei. Aí eu comecei a ter convulsão desmaiada. Ele pegou e vomitei ali desmaiada. Ali catou um travesseiro e colocou embaixo da minha cabeça. E os médicos falaram, se ele não tivesse feito isso, o trombo da perna ia ir direto pro coração e morrer na hora. Aí ele falou assim, olha, você salvou a vida dela, né, abaixo de Deus. Só que ele ligou pra polícia no nervoso. A polícia passou o número do SAMU, não demorou nem 10, 15 minutinhos. Aí eles falaram assim, ó, pega uma coberta pra cobrir ela, que ela já tá entrando em hipotermia, pressão arterial inaudível. E eu via tudo que estava ao meu redor, só que eu estava desacordada, sabe? Era como se fosse uma visão aberta, mas com o olho fechado. E eu via um clarão no teto do SAMU, e eles já falaram pro meu marido, ó, ela já tá com batimento 25 já por minuto. E assim, eu não sentia nada, eles tentavam furar eu, assim, é como se viesse uma peninha, assim, sabe? Não era nem agulha, de tão suave que ficava meus braços mole. Aí eu vi um clarão no teto da ambulância, e eu sempre falava, Senhor, eu quero ter uma morte, um dia digna de uma morte de uma serva de Deus. Eu sempre falava isso pro Senhor. Aí nesse dia eu vi esse clarão, eu sentia que eu tava morrendo. Só que eu via meu esposo, eu via os enfermeiros. E o Tiago falava, o Tiago é meu marido, ele falava assim que eu tava desacordada. E eu comecei a cantar. Então, minha alma canta de Senhor com muita dificuldade, né? E eu vi aquele teto, e você vai desapegando das coisas aqui da terra, você vai partindo, né? Aí, de repente, o Senhor não deixou. A gente entrou dentro da UPA e lá eu vi anjos em visão aberta do lado dos médicos. Eles falaram para mim: o Senhor não vai te recolher. E eu tive uma visão do mesmo Jesus que eu vi lá no céu, eu vi do lado da maca segurando na minha mão. Aí eu fiquei um dia na UPA e 10 dias internada no pronto-socorro. Mas nesse dia da UPA, essas duas músicas, meu batimento estava 120, 121. Aí começou a vir como um rascunho, só não tinha nem melodia. Aí falava assim, eu sou teu Deus, que te tomo pela mão direita. Aí começou a vir, Daí qual que é essa aí? eu sou teu Deus. Sou teu Deus.
Você recebeu ali. Então, Aí ela já estava escrita já antes de eu ser internada. escrita onde? Em casa. E eu tinha só o rascunho dela, assim, tipo, só escrevendo, né? Eu não sei tocar, então tinha só. E engraçado que tem melodia, mas eu não sei tocar nada. Então eles. E o braço forte, né? Não morrerei, teu braço forte comigo está. E veio essas duas músicas na minha mente, e os batimentos foram para 92. E graças a Deus, as faltas de ar passou, recebi aquela cura. Aí me passaram pro. Eles desconfiavam, né, de trombose ou embolia pulmonar ou veia do pulmão entupida. Só você precisa ir para UPA direto. Perdão, licença. Você precisa ser internado no hospital, que a gente não sabe que você tem. Eu podia morrer a qualquer momento. Então, nos exames deu um pequeno infarto, e não era infarto. Meu coração, graças a Deus, não sofreu dano nenhum. E a minha preocupação era se eu ia parar de cantar por causa do pulmão. Aí o doutor falou: não, você não vai parar de cantar, né? Você só tem que tomar cuidado com a sua imunidade, seguir o tratamento certinho, né? Não deixar baixar a sua imunidade. E eu, o que eu fiz? Cheguei em casa da internação, e na internação, para você ter uma ideia, veio a música Meu Pai, que é como se fosse uma resposta do Braço Forte, depois veio o Vem Me Dar Paz. Só que o Vem Me Dar Paz eu não ia colocar lá no CD. E eu nem sabia que eu ia gravar. Então, eu sentei na cama, eu tava com os braços tudo preto, sabe? As manchas na barriga, de injeção de anticoagulante na barriga. E eu falava: Deus, eu não aguento mais. Eu preciso de paz, eu não aguento mais, senhor. Semana que vem eu tenho que voltar no Hospital Estadual de Bauru para fazer novos exames ali, para ver como é que tá colesterol, porque não podia aumentar por causa da trombose. Eu falei: Senhor, eu não aguento mais, o que eu preciso é só de paz. Eu comecei a chorar. Aí o Senhor começou a dar essa letra para mim, sabe? Aí eu comecei a escrever ela. Como é a letra? Em meio à tempestade estou, o vento está forte contra mim. Pareço não resistir, preciso da tua mão sobre mim. Faço o sol nascer de novo, traz sobre mim o teu renovo. As lágrimas não cessam, não aguento mais. Muda minha vida, vem me dar paz. E eu ficava assim, sabe? Eu comecei a chorar, escrever essa letra. Aí depois eu fiz jejum. 3 dias a pão e água. Eu não podia fazer jejum por causa da imunidade. Ainda mais com pão que abaixa, né? Às vezes a imunidade, quem come muito pão. Mas eu comia só um pouquinho e ia ali tomando água. E o médico tinha falado: mas Deus, foi tão bom que não abaixou minha imunidade. Fiquei muito bem. Aí minha mãe, na época, ela tinha se separado do meu pai. E aí, infelizmente, venderam a casa. Aí a parte dela, né? Ela falou assim: olha, eu vou pagar seu CD. Até eu não queria, mas ela falou: não, eu vou ofertar na sua vida para obra. E ali ela pagou esse CD. Aí na época eu gravei, essa gravadora fechou, na época era Accord Music, uma gravadora abençoada. E na época eles me deram um presente, né? Eles falaram assim: olha, a gente viu a sua história. Ainda eu gravei com dificuldade. Aí que eu comecei a fazer aula de técnica vocal. Eu já tinha feito de canto, mas não resolvia também, por causa que eu, às vezes, talvez não me dediquei tanto também, né? Na afinação, essas coisas. Mas ali, um dia eu recebi uma revelação de um pastor. Ele falava assim: Deus está derramando um novo óleo na sua garganta. Isso foi muito. Quando eu era solteira. Ele falou: Deus vai afinar a sua garganta. Ele falava para mim: vai afinar suas pregas vocais. Nota se você tem dificuldade, ele vai te ajudar. E eu lembrei disso. E é lógico que a gente tem que estudar também, né? Fiz as aulas porque eu tinha pouco tempo que eu tinha saído da internação. Então, com a embolia, eu tinha dificuldade para respirar algumas coisas, né? E aí eu fui fazer para me aguentar no estúdio. Aí chegando lá, eles tiveram muita paciência comigo. Aí chegou no final,
tinha algumas letras, faltava colocar mais uma, eu falei, vou colocar Vem Me Dar Paz. E eu não tava dando nada pra essa letra. Aí a mulher do dono da gravadora falou assim, eu queria essa letra pra mim, essa letra é muito linda. Aí o filho dele falou, nossa, essa letra é linda. Os arranjos, eu tô até imaginando, eles falaram. E eles me deram presente, eles colocaram a Paloma Posse, o Ed Barbosa e o Paulo Zucchini, que são os melhores backs vocais, né, que existe, assim, na atualidade, né. Tem muitos backs vocais bons, mas na época, assim, a gravadora falou, vamos apostar neles, né? Conversaram com eles tudo e me deram de presente. Tipo, eles nem cobraram a mais por isso no CD. Eu fiquei tão emocionada. Eles falaram assim: pela sua história, o seu testemunho, a gente vai te dar esse presente. Aí deu, e depois disso o CD ficou assim. Não tinha as pessoas não davam muito valor, né? Então não tinha tanto Não dava convite. valor no CD, mas por quê? Era como se fosse invisível. E por quê? Também não entendi. Eu falava a Deus, Você fez quantas cópias? 1000 cópias. E aí, Ninguém cantava na igreja e quando cantava não ajudava a divulgar. Aí depois, assim, elas vinham e falavam, né? Uma moça que veio falar assim, o CD até furou, de tanto que eu canto na igreja, me dá mais um CD, que eu tinha até dado de presente, né, pra ela. vendeu as 1000 cópias? Na verdade, no começo eu comecei a vender, porque eu comprava o remédio de circulação com ele, né? Que o remédio ajudava. Então, tinha igreja que eu falava assim: olha, só meu esposo estava trabalhando, então às vezes ficava difícil, o remédio era caro, né? Aí eu falava assim, então. Aí tinha pastor que comprava o CD e ainda até acabava abençoando com uma oferta. Né? Eu nunca fui de cobrar para cantar, para pregar, nada. Mas nessa época eu fazia. Aí o Espírito Santo falou comigo: filha, não cobre, não venda esses CDs. Sabe? Aí eu peguei e obedeci a voz de Deus, e Deus foi tão bom que quando o remédio estava quase acabando, as pessoas davam oferta no valor do remédio, e Deus foi suprindo. Aí você deu o CD. Aí eu dava. Teve igrejas assim, né? Aqui eu vou falar, teve lugares que eu congreguei que eu falei assim, pastor, tó esse tanto de CD, o que vender, eu não quero nada, vai ser para pagar as despesas da igreja, a água, a luz que vocês tiverem de pagar. E não me arrependo, sabe? Porque foi direcionado por Deus. Então eu fazia isso. Eu ofertava nas igrejas e não ficava com nada para mim. E tinha gente que falava: você é tonta, você não pode fazer isso, você não pode, você tem que cobrar. Eu falava: não, eu não vou cobrar, porque Deus vai cuidar de mim. Deus supria, sabe? A gente passa as lutas financeiras, tem gente que passa, mas Deus foi fiel, sabe? Até que a gravadora, que tá para encerrar o contrato o ano que vem, eu tinha mandado mensagem no WhatsApp, né? Falei, como que faz para ser contratado, tudo? Só que o meu estilo é diferente, eles chamam de black gospel, né? Mas eu canto algumas músicas pentecostal, qualquer estilo se precisar. Mas lá é mais sertanejo e assembleiano. Então, acho que um dos motivos também que não foi tão pra frente, né? Porque eles criaram uma expectativa, tipo, uau, acho que vai. Mas o público deles também não ajudava, né? Porque é um estilo diferente. Não tinha do reteté lá, Não tinha do do, manto, não tinha do do manto. reteté, sabe? Mas eu entendo. Deus Mas falou. o seu estilo foi o que Deus te deu, né? Tem que ficar. Foi. Só que eu recebi uma profecia, apóstolo. Falaram assim que essa porta ia ser uma porta dentro de outra porta. E Deus falava assim: eu vou abrir uma porta maior. Só que eu não imaginava que ia ser através de live do YouTube de libertação. Então, sim, Deus deu uma virada na minha vida. Nós vamos entrar nesse ponto da libertação, que senão já fura lá, né? Vamos entrar, que a pergunta é essa, né? Que aí você já cantando, e nas igrejas, cumprindo a agenda, e algumas não cumprindo. E o que houve esse interesse de você buscar para ser usado na libertação, na cura, que teve uma busca, né? Antes de ser usado. O que despertou nisso? Porque você já cantava, mas quis entrar também para libertar e curar as pessoas. Como foi esse interesse e como foi essa busca? Depois que eu tive a trombose, eu quase morri, sabe? Então me vi no balão de oxigênio, usando fralda, usando cadeira de rodas.
que eu não podia me locomover, ficava em pé e sentado dava tontura. E eu falei, Senhor, o Senhor me livrou da morte. Desculpa. O Senhor me livrou da morte. Então agora eu quero fazer as pessoas que estão em minha volta felizes, eu quero fazer a tua obra. Eu quero me desgastar na presença do Senhor. Aí nesse intervalo eu tive uma depressão muito forte, eu quase me matei. Meu marido, assim, ele jejuou muito por mim. Você teve depressão Tive depressão, e quase se matou, mesmo sendo crente? mesmo sendo crente. E pode isso? Pode. E eu acabei me afastando da igreja. Você se afastou nesse período? Sim, me Mas afastei. teve algum motivo a depressão, alguma coisa específica? Ou porque o CD não foi do jeito que você esperava? Por incrível Por que causa da pareça, saúde? chegaram pessoas em mim e falaram que foi feita uma obra de feitiçaria muito forte. E na época eu não estava orando tanto, não estava buscando tanto. Eu estava num emprego que estava me desgastando muito, em shopping. Então, é um período assim muito chato, sabe? Eu fiquei com aquela depressão, eu quase me joguei na frente do carro umas 4 vezes que eu tentei suicídio. E eu assim afastei da igreja e eu cheguei a pisar num terreiro. Pra você ver como que eu tava. Então foi no fundo. Fui no fundo, mas aquilo assim serviu até de uma experiência ruim, sabe? Não foi bacana. Aí Deus mostrou pro meu marido. Ele falou: "Você foi num terreiro, né?" Eu falei: "Fui". E eu lhe pedi perdão, renunciei isso. É até vergonhoso falar, né? E eu falo porque às vezes muita gente já passou por isso e não fala. E às vezes a gente falando, alguém se identifica e fala: "Poxa, para mim tem chance. Jesus me perdoou. Por que que ele não pode perdoar essas pessoas?" Né? Nunca traí meu marido, sabe? Não caí em adultério, não era outra pessoa, não era ninguém. Só que, por incrível que pareça, era algo tão espiritual que eu chegava perto do meu marido, eu via uma outra pessoa que não queria o nosso casamento, eu via na aparência dele. E eu comecei a pegar nojo do meu marido. Tanto que foi sério, foi grave. Aí falaram que fizeram um período quando eu fiz 7 anos de casada, fizeram um feitiço bem forte. Aí, graças a Deus, eu fui numa igreja, o pastor orou, disse que quebrou, sabe? Deus renovou meu casamento. Deus falava, Depois dessa oração, você sentiu que mudou? mudou. Esse pastor falou assim: ó, o feitiço foi quebrado. Aí, meu marido começou a frequentar uma igreja, né? E o Espírito Santo tocou em mim para retornar. Eu fiquei tipo um mês fora da igreja, sabe? Mas eu não dei trabalho, não fui para lugar nenhum, eu só não queria ir para os cultos, né? Me declarei afastada, só que eu tive umas visões. Eu flutuei com um demônio dentro do quarto, em espírito. Eu sonhava que eu estava caindo no abismo e ia parar no inferno. E aí o meu marido falou assim: "Você sabe para onde você vai se você não voltar para a igreja?" E eu peguei e voltei. Eu falei: "Senhor, agora eu quero, o Senhor me livrou da morte, me perdoa, Senhor, por ter feito tudo isso. E agora eu quero voltar para os caminhos do Senhor." Meu marido, na época que era presbítero, e eu peguei e falei: "Eu vou voltar." Me arrependi, voltei para a igreja, ele começou a jejuar por mim, porque eu ainda estava com depressão, não queria ver ninguém, eu chorava, sabe? Não tinha motivo nenhum, sabe? Tipo, ninguém tinha feito nada para mim, meu casamento a gente nunca brigou. A gente nunca brigou. E eu ali, sabe, eu falei: "Senhor, não é certo. Ele tá orando, jejuando, e eu não tô fazendo nada, e eu preciso sair desse buraco de onde eu me enfiei." Aí eu comecei a me entregar no jejum. Falei: "Agora eu quero fazer a obra do Senhor." E eu comecei, apóstolo Alisson, eu comecei a jejuar. Aí comecei a fazer jejuns longos, sabe? Jejuar, jejuar, jejuar. Longo como? Tipo 21 Você dias. fez 21 dias só na água, Não, na água eu não consegui fazer. Eu fazia aquele. entregando uma vez por dia, se alimentando. Eu fazia isso de Daniel, entregava às vezes tinha 2 refeições, às vezes eu tinha uma. Aí fui fazendo, comecei aos poucos, né? Um dia, eu ia até as 8 da manhã, depois ia aumentando. Mas nesse período que você estava jejuando e falou quero fazer, você já estava imaginando ser usado na cura e na libertação? Não, eu apenas falei para Deus que eu queria sair daquela depressão. E eu falava assim: "Agora eu vou fazer a tua obra." Mas eu achava que era só cantando e pregando.
Aí eu começava as pessoas pedir oração, algumas manifestavam, né, demônio. Às vezes eu já via na rua as pessoas, às vezes a gente via o demônio do lado da pessoa, ou se não via uma sombra, o Espírito Santo falava, ó, esse demônio tal, essa entidade tal. Às vezes eu via a própria pombagira assim do lado da pessoa, via Zé Pilintra, via vulto, via demônio. Aí a gente começou a congregar numa igreja. E essa igreja, assim, a gente teve uma péssima experiência com liderança, né? E essa pastora, eu vou falar pastora, mas ela é bispa, né? Ela trabalhava com libertação. Só que, assim, ela não quis nos ajudar. E eu admirava, sabe? Eu falava, eu quero trabalhar com isso. Que eu comecei a ver como é que ela trabalhava. Até cheguei a estudar um livro dela, a apostila que ela me passou, só que ela não me explicava, não me ajudava. E só queria que a gente tomasse conta de uma igreja. E fez um monte de coisa, sabe? Desagradável. Até que Deus falou pra gente, sai dessa igreja. Aí a gente voltou para a Assembleia, né? A gente voltou. Só que assim, a gente depois foi no Belém. Isso, a gente voltou para o Belém depois. Mas ali a gente teve uma péssima experiência. A gente ficou um tempo sim em Madureira, depois voltou no Belém. Mas foi uma péssima. Mas serviu porque ali a gente aprendeu a expulsar demônio, assim, tipo, né, meu marido nessa fase assim, demônios de culto assim, sabe? Porque até então a gente via demônio na rua, às vezes pulsava de um lugar e outro. Visitar, a gente começou a fazer visita nas casas de libertação assim, as pessoas pediam, que a gente eu orava quando era solteira, né? O primeiro demônio que eu expulsei, na verdade, foi da minha avó. Eu tinha 14 anos, agora que eu lembrei. Tá, desculpa, eu lembrei agora. Que ela tava com uma entidade. Aí ela começou a falar umas palavras. E eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. E saiu. E minha outra tia que tava recebendo a entidade ficou muito brava, sabe? Ela olhou em mim, pô, nunca mais. Aí eu vi ter essa experiência, assim, depois que a gente casou. Tá andando na rua, pessoa se manifestar na rua. E com quem você foi aprender a libertação e a cura? Aí a libertação, apóstolo, eu comecei a fazer um curso de libertação que chegou uma amiga em mim e falou assim, olha, Presencial ou online? online, falou, faz um curso de libertação que Deus vai te usar nessa área. Só que eu sonhava que eu expulsava demônio, sabe? Até o meu marido, que ele também. Aí eu falava assim, aquela vontade, sabe, de libertar as pessoas. Aí aparecia, aí eu comecei a aprender. Eu tinha um amigo que era como irmão de sangue, né? Ele tinha dom das cortes celestiais. Então ele ele entrava no tribunal celestial das pessoas cortes, né? E só de estar tratando ele como irmão de sangue, né? O meu marido também, ele chamava meu marido de cunhado. E aí, hoje eu acho que ele não tá mais exercendo, não tive tanto contato mais com ele, que tá trabalhando demais. E ali eu comecei a ter esse dom. Então, ele me ensinou algumas orações, né, de desligamento, tudo. Então, às vezes eu acabava orando por aquelas pessoas e eu tinha um sonho com elas, que eu estava num tribunal vendo a descendência delas e elas falavam para mim, realmente a minha descendência é de italiano. Tanto que tem até um testemunho de uma moça que ela me ligou desesperada, era o primeiro demônio online por telefone que eu tinha expulsado. Nisso, antes da Larissa Argolo, eu fiz um curso de anestesia espiritual, que eu comecei a querer ser usada na cura também. Né, que eu falei, poxa, Deus me livrou da morte, eu quero curar as pessoas. Mas às vezes acontecia uma cura e outra, mas era bem raro, isso desde quando era solteira, eu não entendia nada de dom. Então, para mim, nunca buscava assim, né? O único dom que eu busquei no começo foi de profecia, que eu achava lindo ver os outros Você tem um dom profetizando. de profecia? Tenho profecia. Aí tinha palavra de conhecimento. Eu pedia para Deus, que é o dom da revelação, né? É. E eu era bastante conhecida na cidade, eles me conheciam por Ana Carolina. Inclusive o presbítero Paulo Antero, se ele eu acredito vai Vai assistir, né? assistir, Concorrente tem um do podcast. ele era meu líder de jovens, que ele veio de Piracicaba para Lençóis Paulista na Assembleia de Madureira, lá do Jardim Itapuã. Tô entregando aqui, que eu era de lá. E eu morava na rua da igreja.
E a Paola, a filha dele, tinha 1 aninho. Olha, o tempo passou. Tá com 21, acho, agora. Vai casar já. Aí conheci ele, a Daiane, um amor, sabe? Cuidaram bem da mocidade. E nisso eles, né? Nessa época eu orava pelas pessoas já. Mas nesse curso de anestesia, ali você aprendeu o que? Anestesia, explica o que é anestesia e o que você aprendeu ali sobre cura, né? Que você falou anestesia, tem uns que talvez não sabem o que é. Explica o que é anestesia e como foi esse processo de você aprender sobre cura aí. Então, eu, assim, não sabia nada de anestesia também. Só que eu vi o anúncio desse bispo, que ele não exerce mais, né? Se afastou, infelizmente. Então, não vou mencionar o nome dele aqui para preservar a imagem, né? E, e assim, na época era uma mentoria, né? Aí eu fiz, só que assim, ele tinha vários alunos, só que ele dava aulas individuais por telefone, né? Não era nem chamada de vídeo, ele telefonava e ele ensinando e mandando os áudios de como fazer, ensinando tipo aulas e alguns vídeos fechados do YouTube que ele mostrava ali pra gente. Uns eram abertos. Aí eu vi o anúncio, aí eu entrei em contato, né? Aí eu falei pro meu pai, falei, eu queria fazer o curso de libertação, tudo. Aí o meu pai pegou e falou, eu vou dar de oferta para você. Aí me deu. Aí eu peguei e paguei esse curso. Aí ele pegou e começou a ensinar a anestesia. Então, toda a aula que ele dava, ele impartia esse dom. Só que ele tinha dom de nojo dos vícios e batizar as pessoas com o Espírito Santo. E esse daí de anestesia e cirurgia. Só que o forte dele era anestesia e cirurgia. Então, ele começou a dar uns comandos, a ensinar como anestesiar as pessoas. E até então eu fiquei assim, como eu só cantava, eu era tipo a improvável dos alunos dele, porque a maioria já tinha algumas agendas e ministrava, já eram pregadores. Eu também pregava, só que eu não ministrava. Mas teve um culto que antes de eu fazer essa aula, a gente foi numa cidade perto de casa, acho que era Ibitinga, e a pastora de lá não sabia nada da nossa vida. E a gente tinha passado uma decepção muito chata com um amigo, né, que tentou, assim, humilhar, sabe? Falou que ia pagar para eu gravar numa gravadora famosa e por fim não pagou. Acabou ajudando as primas dele e mentiu para mim, sabe? E dizia que não estava ajudando. E foi uma situação muito, muito ruim. Isso foi antes de eu entrar na gravadora. Então eu tinha passado e dizia que tinha gente como da família, sabe? Então aquilo doeu bastante. E Deus usou essa pastora bem naquela semana, falou: "Ó, pessoas que dizem ser suas amigas, que às vezes se aproximam e quando vocês não podem dar mais nada, elas somem." E o senhor falou assim: "Mas eu tô vendo tudo." E nesse dia foi tão forte o culto, a gente estava nessa de bastante jejum. Eu peguei e estendi a mão assim para a moça, a primeira vez que a moça caiu assim, eu não precisei nem relar nela. E soprei assim. E nisso de estender a mão, aconteceu acho que umas 3 vezes ao longo de ministério. As 3 pessoas, assim, sabe? De estender a mão, de soprar. Mas eu não sabia que aquilo era comando, que aquilo era um dom, sabe? Não tinha esse conhecimento. E essa pastora falou assim para mim: o que aconteceu hoje, isso não é nem o começo, que Deus vai fazer muito mais nos lugares onde vocês pisarem. Que Deus hoje vai mudar a situação, a maneira que Ele vai usar vocês. E Deus sempre falava: quando você for cantar, caminha no meio do povo, canta de olho aberto, Deus vai te usar de forma diferente. Eu falava: diferente como, Senhor? Diferente como? E nisso eu entendi quando eu comecei a fazer o curso de anestesia. Eu comecei a exercer, só que como tem igreja que não deixa a gente orar por cura, eles falam assim: não, já tem pregador. Então, tem igreja que tem o coração fechado. Aí eu usei a oportunidade de louvor. Então, eu ia lá, tinha oportunidade, aí no meio do hino, eu perguntava para a pessoa ali: você tem enfermidade? Tem? A pessoa falava: tem. Aí eu começava a ministrar ali, o anjo esticava a pessoa, fazer cirurgia, pois tinha testemunho, né? Inclusive, na igreja que a gente congregou, fui lá e ministrei anestesia na mãe desse apóstolo e ela estava com o coração inchado, né? Ela tinha vindo da UPA já, que ela estava passando muito mal. E aí ele pegou,
No dia seguinte, depois da anestesia, o coração dela tá normalzinho. Mas falou: olha, você tem o coração de uma menina agora. Mas o primeiro anestesia mesmo, de acontecer milagre de criativo assim, foi na Assembleia de Deus. Que ele falava assim para mim, né, o mentor. Não, você não faz, né? Porque assim, eles são um pouco mais assim, fechados. E foi justo ali. No caminho, o Uber foi curado de dor de cabeça. Minha amiga tinha me chamado. E o menino tinha um pé torto, assim, bem virado para dentro, né? Ele tinha 10 anos. Aí ele falou assim. Aí o Espírito Santo, eu chamei as pessoas lá na frente, e esse menino veio. Veio ele, irmãozinho dele. E ele usava óculos, né? Eu pedi pro anjo operar o óculos, tudo. Aí eu falei, Senhor, se tiver algum problema na coluna, estica, do jeito que eles tinham ensinado a gente. Só que aí o menino, o anjo falava, anjo, erga o pé dele pra cima. E o pezinho dele foi erguendo, as duas perninhas, sabe? Aí o anjo começou a movimentar aquilo, eu fiquei maravilhada, que era a primeira vez que eu vi aquele movimento, sabe? Aí, essa foi a primeira da anestesia. Aí começou a me movimentar. Aí o menino, ele tentava levantar, falava, sono profundo agora. Soprava, ele voltava a desmaiar. Aí eu falei pra avó dele, ele tinha algum problema? Porque eu vejo que ele usa óculos. Acho que ele tinha o pé meio virado, assim. Um pouco, a turma. Não, irmã, ele tinha o pé muito virado, dava pra ver, assim. Eu falei, faz os movimentos que você não fazia, não conseguia fazer. Ele começou a andar na igreja, sabe? Como se nada tivesse acontecido, o pé normalzinho. Então, anestesia é como se a pessoa tivesse igual operar. A pessoa recebe anestesia e apaga, como se estivesse dormindo. Isso. E acontece essa anestesia para o anjo operar. Então. Ou acontece anestesia, o que acontece? O anjo opera quando a pessoa está anestesiada. É isso? Mais ou menos, porque assim, tem gente que tem o dom, mas não sabe trabalhar com ele, porque não tem, às vezes, entendimento que é o anjo. Então, tem gente que fica assim, que eu acho que é a própria pessoa. E eu tive mais experiência ainda, que isso me levou a outros acessos. E quando eu comecei, eles falavam para dar o comando para o anjo. Só que eu não sabia que era vários anjos específicos. Eu vim descobrir isso depois que eu comecei a participar de um grupo chamado Toque Revela, do pastor Antônio Pedro. Aí ali... Você conhece? Aí ele pegou e ele começou a ensinar. Até que um dia ele estava conversando comigo no telefone e falou, ó, quando você for orar por anestesia, fala de áreas específicas, porque tem anjos específicos. Então ele falou assim, então chama o anjo da ortopedia, chama, se é pro útero, chama o anjo ginecológico, e começou a me ensinar. Aí eu comecei a pedir, né? Aí Deus foi liberando anjos de cura. Aí tinham pessoas que falavam assim para mim, Deus tá te dando. Antes disso, eu tive uma experiência com um anjo. A minha primeira experiência com anjo foi com, ele chama Razael. Eu estava na sala de casa, até então eu não sabia que assim desse negócio de anjo, né? As pessoas depois foram falando para mim que Deus que via anjos do meu lado, mas nesse dia ele chegou na sala, eu estava orando de madrugada e eu vi uma escada reluzente com o olho fechado, assim, vinda do céu e descendo na sala de casa. E ele pegou e desceu. E eu senti tão forte a presença dele que eu caí no chão. Primeiro, o Espírito Santo tinha me abraçado e eu caí no chão também. Eu pedi um abraço pro Espírito Santo. Foi uma dessa experiência forte, assim, sabe? Aí ele chegou e falou para mim, eu vim para trabalhar com você e com o Espírito Santo. Eu falei, Senhor, será que isso é coisa minha mesma? Eu senti tanto o Espírito Santo de Deus aquele dia. E eu vi as roupas dele, era uma veste branca, assim. O desenho parecia umas penas, assim, em relevo, sabe? Mas não era pena, parecia um cetim, sabe? Um tecido que não tem aqui na Terra, era algo surreal, assim. E eu não via o rosto dele, tinha umas asas enormes, assim. E ele falou isso pra mim. E nessa época que a gente era desse ministério, o apóstolo queria fazer uma igreja, alugar um outro salão. Só que, nesse sonho, tinha 2 fiadores, um do lado da mesa e o outro do outro. E o Razael estava no meio, bloqueando e não deixando ser os fiadores.
E eu já tinha falado pro apóstolo que Deus falava que não era tempo dele alugar outra igreja. Aí eu sonhei e eu falei pro Tiago antes dele trabalhar. Era de manhãzinha, umas 7 horas da manhã, né? Eu falei pra ele, olha, eu tive esse sonho com a igreja, tal. E eu vi esse anjo que apareceu pra mim nessa madrugada. Aí ele falou assim, que quando foi pouquinho mais depois, o apóstolo mandou mensagem pra ele e falou, ó, fiador, e não deu certo. Aí na hora ele lembrou do sonho que eu tive. Eu falei, então realmente esse anjo caminha comigo. Aí o Espírito Santo falou, ó, esse anjo, ele faz tudo pra você. Aí depois veio o Samamuriel, que é um arcanjo de guerra. Nisso eu já estava trabalhando. Depois que eu fiz o curso de anestesia, passou um tempo, né? Aí eu fui fazer um curso de libertação. Fiz alguns meses e me ajudou muito, sabe? Tinha coisas que o Espírito Santo ia me ensinando, tinha vídeos que a gente ia fazendo online. Aí, assim, de quebra de maldição hereditária. Quem é a pastora? Era a apóstola Larissa Argolo. Tem um curso de Libertadores. Tem. Aí depois eu comecei a fazer com ela. Aí conheci o pastor Ronaldo Dias, né? Tô ainda no grupo dele até hoje, no grupo do Toque Revela, tô no seu grupo de cura também. Você é fominha. Sou fominha. Você Aí é fominha. o apóstolo Caio Aleph também me ensinou intercessão, né? Mas isso quando no Toque Revela eu conheci minha pastora. A pastora Rita. e foi uma Um conexão. abraço à pastora Rita, que também está no nosso grupo, né? Tem um grupo de intercessão que até explicar isso, né? Eu estava já sentindo o canal crescendo, aumenta os ataques, aumenta a luta espiritual. Eu falei, não, preciso ter um grupo para estar orando por mim. E aí, na semana que eu estava pensando nisso bem claramente, aí veio um pastor e falou assim: ó, tive uma visão com você, que você precisa ter um grupo, porque ainda coisas maiores Deus quer fazer. Eu falei: ó, Deus está confirmando algo que eu já estava sentindo. E aí pedi para irmã Carol, cantora Carol, falou assim: você quer liderar o grupo? E ela orou, aceitou, tá, nós estamos com um grupo, mais de 100 pessoas hoje, eu acho, que está no grupo, com o propósito de orar por mim, pelo canal, para essa mensagem alcançar mais pessoas, né? Pessoas serem tocadas, curadas, como graças a Deus está acontecendo no canal. E a Carol é a líder desse grupo. Se você quiser depois, ela vai falar das redes sociais. Se você quiser fazer parte desse grupo para orar, o propósito é esse: é orar pelo canal, orar pela minha vida, essa cobertura que nós precisamos de oração. E a pastora Rita está também nesse grupo. Penha. Eu não sei porque a Rita Penha, mas você conheceu ela lá há quantos anos? No Toque Faz Revela. quanto tempo? Uns 5 meses, por aí, 4. Mas por que você fala sua pastora? Você não congrega em nenhum lugar? Na verdade, foi assim. Eu tô congregando com ela, só que ela é de outra cidade, então ela nos dá cobertura espiritual. Nessa fase. Congrega lá em Alagoas. Não, eu congrego em Bauru. Não, eu tô brincando, que ela é de Alagoas. Ela é de Alagoas. Você congrega em Alagoas, que a igreja é lá em Alagoas. Foi assim, apóstolo Ariston. A gente estava nessa igreja que fechou. E quando essa igreja fechou, o Espírito Santo levantou 3 pessoas diferentes e falou assim: olha, Deus quer que vocês cuidem um do outro, jejum e oração, pode até fazer visita, tomar certos lugares, mas congregar por enquanto não. E Deus, assim, tem um povo para dar na mão de vocês. Só que o meu marido nunca quis tomar conta de igreja. Fugindo. Até que um dia eu fiz 40 dias de jejum. Eu falei: Senhor, a gente precisa ter alguém, precisa ter um pastor. A gente não pode não ter ninguém. E a gente jejuando, a gente estava muito ferido, sabe? Muito ferido mesmo, espiritualmente, sabe? Tanto sofresse na mão de pastores, assim, que não teve sabedoria, né? Mas foi um aprendizado, né? Foi uma escola pra gente do que não fazer, né? Então eu não julgo eles, Deus abençoe a vida deles, de uma certa forma eles cuidaram da gente da maneira deles, né? Então,
é necessário, tem pessoas que são fundamentais na sua vida para a gente crescer, amadurecer e conhecer mais o Espírito Santo. Então, Deus às vezes não permite certas pessoas nos ajudar porque Deus tem outras conexões, senão a gente fica presa naquelas pessoas. Então, o que aconteceu? Eu fiquei mais de 2 anos sem rede social. Deus pediu minhas redes sociais, pediu tudo de mim, agenda, tudo, entreguei tudo, eu e meu marido. E aí eu falei, Senhor, e agora? Aí o Senhor, no último dia de jejum, porque o resistente era mais ele, e eu também não queria. Aí eu falei, Senhor, se o Senhor disse que tem um povo na nossa mão, eu até tinha sonhado que eu tinha demolido nossa casa e construído uma igreja. Eu falei, Senhor, mas o Senhor está mostrando só para mim? E o carro. Aí eu peguei e falei assim, Senhor, mostra para ele que ele é o meu sacerdote, ele é o líder da casa, então o Senhor mostra para ele. Aí e não falei nada para ele. No último dia de jejum, ele chegou em mim, por Deus tá no céu, ele falou assim, amor, as pessoas não têm culpa do que fizeram com a gente. O caráter dela não define quem nós somos e a gente tem que fazer a obra de Deus. Deus me deu o nome de um ministério, Comunidade 70 vezes 7, que fala de perdão. E eu peguei, eu fiquei tão feliz, apóstolo, que eu falei assim, Senhor, o Senhor tá dando um nome, e ele fez até o logotipo da igreja, para quem não queria nunca ser pastor. E a gente já tinha sido ungido, né? Hoje eu sou presbítera por enquanto, né? E ele por enquanto é evangelista. E nisso a gente conheceu depois a pastora Penha e o pastor José Cirqueira. Eles são lá de Alagoas. E eu sou muito grata a Deus pela vida deles, porque a gente conversou com eles sobre cobertura espiritual, deles serem nossos pastores. Então a gente dizima lá, né, primicia. Então eles dão cobertura espiritual pra gente, né? A gente tá para ir para lá o ano que vem para ver eles. Então a gente não é desigrejado, né? A gente não é ovelha desgarrada. A gente tem pastores, eles são nossos pastores assumidos. E assim, ela tá me treinando em quebra de tronos e altares, que já é uma outra área que ela fez essa oração comigo de me libertar de espíritos geracionais. Eu não estava em pecado, mas eram espíritos geracionais que estavam me prendendo meu ministério, travando. E o que aconteceu, apóstolo? Antes de eu conhecer ela, a gente começou a conversar no WhatsApp. Eu vou falar um pouco de conexão divina aqui, sabe? Então, quando eu conheci ela, meu ministério nunca tinha rompido. Eu era invisível, né? As pessoas, tipo, parecia que tinha comichão no ouvido para não ouvir minhas coisas, para não ver minhas coisas. E eu falava, Deus, eu acho que não é isso que o Senhor tem para mim. Testemunhos eu não via quase, não fluía muito nas curas, nos milagres. Era aqueles que eu falava. Aí até que quando eu conheci ela, Deus falou para ela, cuida dela. E a gente começou a blindar uma outra de jejum, de oração, até que ela impartiu em mim. Quando ela impartiu em mim, eu perdi a sensibilidade até hoje. Dessa parte da minha mão eu não sinto mais nada. Ela perdeu, acho que do dedão direito, mas de vez em quando acho que ela sente. Mas eu não sinto mais, 24 horas. Vai pegar aqui, ó. E é um dom específico de cura e milagre. Tanto que quando eu sei que Deus vai fazer algo grande, dói, sabe? Dói, fica dormente. Aqui eu sinto um pouco, mas eu já estava fluindo em pó de ouro, né, na anestesia, por impartições. E eu comecei a pedir para Deus todos os dons, pedir, e Deus foi dando, né? Às vezes partição, uns foi de campanha de oração em línguas, então às vezes eu ficava desde a madrugada inteira, assim, tipo, das meia-noite até as 8 da manhã, orando em línguas, pedindo. Aí Deus foi dando alguns dons. Aí quando eu conheci a pastora Penha, foi algo assim tão forte a conexão. Eu falo dela, eu me emociono, porque a gente nunca teve pessoas assim na nossa vida. Eu queria honrar a apóstola, a vida dela aqui, tá? Ela orava 4 horas por dia em línguas por mim, pelo meu marido, para Deus poder projetar a gente. E ela jejuando, orando de madrugada. E ali ela sempre com aquele carinho, cuidando da gente, sabe? O pastor José ensinando a gente
a bagagem que eles têm, a unção que eles carregam, a humildade, sabe? E eu peguei e falei, meu Deus. E quando ela fazia um curso, ela fazia para mim também, pra gente fazer junta. Ela falou, a gente tem que crescer junta. E eu nunca tive pessoas assim que fizesse tudo isso, não que os outros não fizessem, mas Deus falava para ela que era conexão divina. E até então eu tinha sofrido um pouco com uma pessoa que era uma bruxa infiltrada na minha vida. E eu tava tentando ajudar essa pessoa. E Deus mostrou. E, graças a Deus, Deus afastou. E eu comecei eu tive acesso à sala de órgãos. Foi daí que começou a nossa conversa. Que eu falei para ela, você abre minhas cortes celestiais? Ela, ó, para entrar lá, não é de qualquer maneira, nós vamos ter que... Está disposta? Tudo, eu falei, tô. Aí, nisso eu comecei a contar para ela então, porque eu sonhei que eu estava numa sala de órgãos celestiais. Eu li aquele livro, o Manual Prático da Cura Divina, do pastor Rodrigo Ramos, e eu sonhei que eu estava nessa sala, mas não sei, né? Nunca. Ela, mas eu também tive acesso a essa sala. E lá ela era médica e ela revisava alguns órgãos. E ali a gente foi tendo tanta conexão que as experiências batiam. E ela também tinha esse livro. E eu nunca tinha conversado com alguém que tinha esse livro. Era muita coincidência. É a Jesuscidência, né, que fala. E ali eu comecei a ver esse... Nós já tínhamos lido o livro, ela até tirou foto, me mandou, eu mandei para ela, né? E a gente começou a ter essa conexão, apóstolo, da ponto de Deus me dar acessos. Eu descobri que eu era profeta dimensional, que eu saía fora do corpo. E teve um dia que foi uma experiência tão forte que se um dia eu vou escrever um livro, eu vou contar nesse livro, né? Eu ganhei um anjo japonês. Ele chama Zayael. E lá eu ganhei um nome de eternidade, que é Zaya Zabinahen. É o meu nome de eternidade. E lá nesses portais, eu ganhei o dom de milagres criativos e ganhei patentes de médica espiritual. Então lá eu tenho patentes várias, ginecologia, ortopedia, crescimento de ossos, olhos, várias coisas. E foi ativados lá. E também tive acesso ao Hospital Celestial. E toda vez eu já fui em outros países em espírito com esse anjo. Então, assim, tudo. E ela foi me dando auxílio, foi me ajudando a desenvolver. E depois disso, começou a romper. Foi aonde eu conheci você. Eu já acompanhava as suas lives. Depois disso, Deus começou a destravar. E eu agradeço muito a oportunidade que você me deu. Porque, assim, quando as pessoas nunca olham pra gente, e quando a gente olha alguém que acredita, que não olha que a gente é famosa. Então eu sou muito grata a Deus pela sua vida e eu queria te honrar aqui nessa tarde, apóstolo Ariston. Continua com esse coração. Famoso você já é. Famosa. Vai cantar no evento dia 6, nós estamos gravando hoje. Amanhã ela vai estar cantando e vai estar liberando a unção. Eu queria... Irmã Carol tem testemunho, ela tem um canal, daqui a pouco ela vai falar nas redes sociais. Pessoas foram curadas no canal ou libertas. Você lembra de alguma experiência de testemunho ou presencial, mas você fala, ó, aconteceu uma cura, um milagre? Sim, um pastor, pastor Alexandro, lá do Rio Grande do Sul, ele fazia live, ele tinha dom do copo d'água. E ele falou assim pra mim, irmã Carol, Deus quer que você abra live de cura e libertação, não, de libertação no YouTube. Mas eu até então, eu só tava pedindo pra Deus uma direção, porque vinha na minha mente assim, faz live, quer dizer, faz alguma coisa no YouTube. Só que eu falava assim, Já tinha um canal. tinha, mas eu não fazia nada. Só postava inativa, só postasse vídeo de um lugar que eu ia cantar, que a gente conseguia filmar, jogava ali, mas live mesmo, eu comecei a fazer assim no Facebook, mas não no YouTube, né? Nunca tinha feito, e o canal também tinha pouca gente, começou um pouquinho que conseguiu entrar, deu para fazer, né? Aí só que ele falou assim para mim, faz e você vai ver, e faz o copo d'água, ele não impartiu.
diretamente. Ele falou assim, faz o mesmo que eu do copo d'água que você vai ter testemunho. Aí quando eu abri a live, eu já tinha feito o curso de libertação da apóstola Larissa Argolo, e eu comecei a usar aquelas orações na live. Até porque então eu estava rejeitando ainda algumas agendas, e eu comecei a fazer só na live. Aí eu comecei a ver pessoas testemunhando que tinha pó de ouro, que tava o copo d'água começou a funcionar, pessoas que até começou até a ter renovo, pessoas sendo curadas, anestesiadas até no copo d'água, sentindo gosto de sangue, anestesiadas porque eu comecei a fazer anestesia espiritual na live, fazer quebra de maldição. Então eu comecei a ensinar as pessoas, e elas começaram a gostar. Só que ainda o canal não crescia tanto. Elas iam, e tanto que teve cura de caroço, cura de gagueira. Então, mas era assim, um milagre ou outro. Mas quando eu fiz esse trabalho de quebras de tronos, fiz todo esse processo e rompeu, aí eu comecei a ver Deus levando mais níveis de unção. Aí depois que você me chamou para sua live, aí o canal começou a aumentar, graças a Deus. Deus começou a criar essas conexões divinas. Aí Deus me deu essa direção para chamar outros amigos também que trabalham com cura, com sinais, inclusive você também, né, para estar indo sempre no canal, o povo tem gostado. Agora o canal está crescendo, tô com membros já, coisa que não acontecia, nem membros no canal eu tinha. Ah, não, agora não para mais, em nome de Jesus. Mas você falando da água, eu tive um testemunho nesse final de semana passado. Eu fui no Vale da Bênção, ele teve um encontro de avivamento lá no Vale. E aí chegou uma pastora lá e falou assim: Pastor, eu acompanho seu canal. Naquele dia da água, acho que a água eu fiz 2 vezes, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes no canal, não faço sempre. Mas ela testemunha. Naquele dia que você fez o copo da água, eu tomei e senti o gosto de dipirona. E ela falou assim: mas eu senti o gosto de dipirona não só na hora, ela disse que ficou 1 mês sentindo o gosto de dipirona. E ela tinha uma hérnia, ou, se eu não me engano, era uma hérnia, um caroço aqui. E ela disse que na hora já diminuiu um Glória a Deus. tanto, e aí em 2 semanas ela foi diminuir o que ela sentia, né? E até desaparecer. E foi curada lá. Se aí mantiver aí, assistindo aí, escreve aí, fala, eu sou eu que desse testemunho. Eu até falei, grava um vídeo, manda para mim pôr no canal. Inclusive, quando eu aprendi, quando eu tive acesso à sala de órgãos, eu associei a anestesia espiritual. Então Deus me deu um comando. Então eu começava a falar, Senhor, eu tenho acesso à sala de órgãos com esses anjos que o Senhor me deu de cura, anjos anestesistas, anjos cirurgiões. Então, Senhor, me autoriza a pegar os órgãos, né, junto com esses anjos e colocar nessas pessoas. E uma irmã da live falou que ela teve uma visão nessa hora do anjo abrir o coração, duas homens, né? Ela falou, vi 2 homens me operando. E há dias que ela estava com dor no peito, ela estava com medo. E ela viu e sentiu fechar, ela sentiu até uma sensibilidade na pele dela. É tremendo, é sobrenatural. Mas aí, mãe, o pessoal que te convida, se for fazer a agenda aí, o pastor assistindo, para cantar ou para pregar? Qual dos dois? Ou a irmã vai fazer os dois? Cantar, pregar, orar pelos doentes, expulsar os demônios, o que vai ser? Sim, eu É mesmo. tudo, é completo. Deus tinha falado que ia ser completo, que eu ia cantar, pregar, ministrar, fazer assim, tudo, né, pela misericórdia dele, só que eu também trabalho com meu esposo. Então a gente ministra em seminário, conferência. Mas como assim? Tem seminário específico do varão ali? Assim, a gente faz libertação sexual também, então aí entra o casal junto. Tem vezes que o povo pede para ele pregar, eu cantar, e no final nós dois fazer oração de cura, libertação. A gente faz trabalho de quebra de maldição coletiva com a igreja, né? Aí ministra ali em cruzada de milagres no final de. Ontem mesmo nós esteve na apóstola Li Chuang. Teve uma cura lá, conta como foi. Essa eu fiz, né? Assim, ela me convidou para ministrar o louvor, a mensagem, né, da pregação e as anestesias espirituais. Aí chegando lá, Deus tinha usado o pastor Jonatas Lobo para falar para mim que Deus estava me dando um novo nível de unção e que ele estava me liberando um anjo cirurgião de milagres criativos de alto nível e que eu estava com uma bandeja de órgãos nas mãos. Só que eu não imaginava que ia fazer tão rápido, porque eu tinha ministrado na live dele, Deus olhou para falar comigo. Eu falei, ministrar e fui para receber, né?
Aí eu conheci a apóstola Li Chuang. E aí ela me convidou, né? Aí ela soube, né, do Podercast, ela me convidou, que já ia aproveitar a agenda, né, que já tava pra cá. Uma querida mandou um abração pra ela. Apóstolo ali, você tá aproveitando aqui o povo aqui, nós fazer parceria, Antes disso, eu queria que agradecer o Caio vai também. estar lá hoje. O pastor João Santana foi um dos também que acreditou e me convidou para aquela conferência de cura. Eu Sim. nunca tinha cantado uma conferência de cura. E ali eles já receberam pessoas de nome, sabe? E ele olhou para mim e falou: Deus mandou te convidar, o Espírito Santo. E eles ali me deram a mesma honra que eles deram para pessoas famosas. Eu tenho o pastor João Santana como um pai. Não sei se você conhece ele. Só nós conversa um pouco no WhatsApp, mas nunca conheci pessoalmente ainda. Olha, ele é uma bênção, nosso pai adotivo, né? Meio do Tiago. Sueli, uma bênção. E eles são assim, fiquei muito feliz, né? Essa conexão, essa comunhão. E voltando no assunto, onde que eu tava mesmo? A apóstola ali. Isso. Aconteceu o que lá? Ela falou assim pra mim: Deus vai te usar grande. Falou, Deus vai fazer grandes coisas. Aí eu fui lá e eu comecei a ministrar e eu senti realmente uma diferença, sabe? Que foi muito rápido a maneira que Deus usou o pastor João Tazou, porque nosso amigo, né? E depois aconteceu. E ela chamou eu, e nesse um dia antes, a minha pastora pegou, tomou ceia conosco, né? Online, ela de lá, né, com o pastor José e nós daqui, abençoou a gente. E uma coisa, Aposto, que foi interessante, ela nos tirou daquelas coberturas contaminadas que tinham amaldiçoado a gente. E a gente viu um algo preto saindo Na hora da oração? na hora da oração, que eram as coberturas. Mas ela tirou agora nessa ceia? Tirou nessa ceia, antes de vir para cá. E Deus... Mas cobertura de pastores que você pessoas que você já tiveram debaixo Sim, e jogaram maldição, não jogaram bênção? maldição e não bênção. Mas acontece isso? Acontece. Acontece, pastores que às vezes não quer abençoar para sair do ministério, ou diz que abençoa e depois ora contra para a pessoa poder voltar, né? Ou falar, tá, não tá na minha bênção, né? Então, tomara que aconteça isso, né? Tem pastores que infelizmente têm essa mentalidade, não abençoa, tipo, ó, Deus te Não, abençoe para um dia. tem um pastor que eu conheci que falava para quem saía da igreja dele: você vai voltar aqui rastejando. O sangue de Jesus tem poder. Misericórdia. Ele elogiava assim. Elogiar. Então, da apóstola Li Chuang. Não, mas é o que é interessante, eu quero que você fale que ela foi curada. Ah, Fala que ela foi curada. Porque é ela ministra a cura e ela recebeu a cura. isso. A gente estava ministrando ali, né? A gente já estava ali orando nas pessoas para anestesia. Aí ela parou assim, né? E falou: Olha, eu tenho uma cãibra no pé, né? Eu já vi que Deus aqui identificou de algumas pessoas. Queria que Deus, né, amor, identificasse para mim também, né, no pé esquerdo dela, né? A gente ora por cura pelas pessoas, né? Eu ministro o mesmo que você e, né, e você não e eu não consigo a cura, tá? Até os médicos não acham nada, né? Só que ela não falou da coluna dela, né? Ela só falou do pé, falou que os médicos não achavam nada e tinha essa cãibra. E a gente achava que era da circulação, né? Aí eu pedi para o senhor dar um sinal físico, né? Falei, Espírito Santo, dá um sinal físico se é relacionado a ataques de bruxos, né? Pelo ministério dela, o nível que é. Eu falei, será que é ataque de bruxo? Ou oração contra a feitiço? Não era. Eu falei, Senhor, será que isso está relacionado a algum outro problema, circulação? Até que eu falei, Senhor, se tiver enfermidade no braço, levanta o braço dela para cima, anjo do Senhor. E foi levantando o braço direito dela. Eu falei, então tá bom. Então deve estar tá relacionado ao ombro? Aí o anjo não tocou no ombro. Aí eu falei, tá relacionado à coluna? Pega a mão esquerda dela e coloca esses comandos. Eu aprendi com o pastor Elton Almeida, muito usado na cura. Nosso amigo, como irmão de sangue, ele esposa dele pra gente. Elton Almeida. Tem pena de anjo, uma bênção. Faz sim, ele é do Rio de Janeiro.
humilde, uma bênção. Você já fez live no meu canal, junto com o Thiago. Aí ele pegou e me ensinou esses comandos. Anjo, pega a mão direita. Eu aprendi com ele também. Aí eu comecei a fazer. Falei, anjo, pega. E o anjo foi colocando a mão da apóstola ali, né? Ali nas costas dela. E ela sentiu esticar a coluna. E interessante que o anjo começou a movimentar ela, movimentar a coluna, os braços. Até que eu perguntei, falei, anjo, como geralmente quem tem problema de coluna, apóstolo, o braço às vezes é um maior que o outro. E quando é lombar, às vezes tem um pé maior que o outro ou a perna. Então ali a gente já pediu para o anjo esticar, esticou. Só que o braço esquerdo dela era um pouco menor que o braço direito. Então eu fui dando comando dedo por dedo para voltar, porque um dos comandos que a gente dá para crescimento de ossos, porque tem gente que isso o Espírito Santo me ensinou. Uma vez eu orei por um crescimento de osso, só que o dedão do meio ficou pequeno, cresceu a mão toda. E tem que ser muito detalhista. Eu sou uma pessoa muito detalhista, sabe? Procuro as pequenininhas coisas assim, né? E eu percebi que só aquele dedo. Aí eu peguei e dei comando, o senhor me deu a direção, dá comando só para esse dedo. E o senhor ativou ali, de fazer esse milagre criativo através do nome de Jesus, né? O anjo, falei, anjo, cresce o dedo do meio, né? Iguala esquerdo, né? Iguala com o dedo do meio direito. E fui soprando ali, dando comando, o dedo voltou ao normal. Aí eu falei, pronto. Aí ali no dela, graças a Deus, cresceu. E ela falou que foi curada, estava sem a dor. E uma irmã foi curada de surdez. E nisso eu lembrei do anjo, porque o pastor Jonathan Soube falou assim, Carol, órgãos vai crescer com esse dom de milagres criativos e tímpanos serão restaurados. E essa irmã falou que ela estava perdendo gradativamente a audição do ouvido esquerdo. Ela falou, eu te ouço com muita dificuldade. Aí eu dei esse primeiro comando, não funcionou. Aí eu peguei e falei assim, aí eu lembrei que o pastor Ronaldo Dias, ele às vezes vai ministrar alguém e veio aqui, igual o Randy Clark também veio aqui atrás. Aí eu fui. Aí na hora que eu vim para trás e fui dando comando, ela começou a ouvir. Eu falei, eu fiz ela tampar um ouvido. Eu falei, você tá me ouvindo? Ela, tô. Aí eu fiquei sem acreditar. Assim, falei, nossa, tá ouvindo. Aí eu fui indo para trás, tirei o microfone e ela foi falando. Eu fiquei justo atrás dela para ela não ler minha boca, né? Porque ela ouvia muito bem do outro ouvido. Só que é direito, né? Do direito, não. Aí eu entendi que ela realmente estava ouvindo. E não estava falando para agradar, para fazer sensacionalismo. E um senhor que estava lá, me falaram que era pedra no rim. Por isso que a importância, apóstolo, a oração direcionada. Olha só que coisa. Falaram para mim, é pedra no rim. E eu ministrei pro anjo a pedra no rim. Só que a filha... E ele não sentiu nada. E acho que era a filha dele. Falou assim, ó, não tem nada de pedra no rim. Ele fazia hemodiálise e o rim dele tá quase parando. Ele só tá para fazer um exame para tentar fazer um transplante. Aí eu falei, tá, então vem aqui de novo que a gente vai orar. Aí eu falei, Senhor, anjos responsáveis pela área dos rins. Então, tomamos acesso à sala de órgãos e esse anjo, Pai, se realmente esse anjo o Senhor me deu de alto escalão, cirurgião de milagres criativos, eu quero sinal físico agora. E como ele é homem, a gente tem que ter uma ética, uma postura, né? Então, eu chamei meu marido para impor as mãos perto do rim dele e a outra mão a gente pediu autorização para a pessoa. Sempre quando pôr a mão na cabeça de alguém, pedir autorização para a pessoa. Aí eu falei, meu marido pode colocar a mão na sua cabeça? Ele pode. Colocou a mão na cabeça e a gente começou a ministrar. Na hora que eu comecei a falar isso para Deus dar sinais físicos, o meu marido e ele sentiu uma fisgada no rim dele. E sentiu mexer o rim dele. Parecia que estava manipulando, assim, sabe? Espasmos. E ele começou a chorar. Ele começou a sentir a presença de Deus. Eu vi que o semblante dele mudou. E ele falou assim que não estava sentindo dor nenhuma mais. E ele foi curado. Agora eles vão fazer o exame, né, para Tá um rim novo. A sala dos órgãos, né? Pode ter colocado um rim novo ou pode ter restaurado esse rim. Eu creio, né? Deus pode tudo, né? Deus é poderoso. Irmã Carol, vou querer que você
fala a sua rede, o Instagram, canal no YouTube, que dia você faz as lives, é só pelo YouTube você explicar isso. E eu vou deixar também já falando, ela vai falar aí para você anotar, mas tem muita gente que não escuta direito, assim não entende. Aí sempre fica pedindo o Instagram, vai estar na descrição do vídeo o Instagram dela. E aí você pode entrar em contato para agenda, oração, né? Não é isso, né? Isso. E a live. E aí depois você pode orar por cura, por transferência, deixa Deus te usar. Amém. Ontem foi um presente lá na Apóstola de Chuan, que eu sempre tive um sonho de conhecer ela. Eu vi lá na sua live que eu conheci ela. No seu, eu vi uma live dela sua, depois eu vi o Podercast com ela. Na live dela, eu fiquei só ali, ó, tentando receber a impartição dela. E eu vi tanta pureza nela, tanta humildade, que eu falei, nossa Deus, que sonho de, né, de conhecer essa irmã. E só acompanhava, né, que eu vi ali, comecei a acompanhar o ministério dela. Aí um tempo passou, aí por fim descobri que a minha pastora também queria muito conhecer ela. Foi onde a gente entrou no grupo dela, de escola, né? Que eu tinha te perguntar como que faz a escola da Lichuang e tal. Aí ela conseguiu o WhatsApp que dá acesso aos cursos que tem ali, tudo no WhatsApp. Eu conversava com ela, mas não sabia que. Até que ela lançou o convite, né? Aí eu comecei, mas é uma querida, faço o banner dela agora das redes sociais dela. E eu. A apóstola ali participou 2 vezes do nosso Podercast. E aí só você na playlist lá, tá tudo lá. Verdade. E a gente trabalha assim, as minhas lives, ultimamente, como eu tô convidando as pessoas, eu tô fazendo quase todos os dias. Mas quando é eu sozinha, às vezes eu pego de segunda, mais certo na sexta-feira. Toda sexta, às 15 horas da tarde. E assim, eu termino de cuidar do grupo, né? Eu falo, ó, gente, 15 horas tá lá, agradeço a oportunidade por, né, deixar ali eu liberar, de mostrar os links para as pessoas, eles têm gostado bastante. Então eles acompanham você, acompanham eu, né? Uma bênção, povo de Deus, né? E eu agradeço muito. E ali eles têm testemunhado no grupo. Falou o arroba, né? Isso, o arroba Ministério Carol Ventura com a letra K. Ministério Carol Ventura. O Instagram é o mesmo do Facebook. Só o Kawaii é a cantora Carol Ventura, mas o TikTok também é arroba Ministério Carol Ventura. É tudo igual. YouTube. O YouTube é diferente. É Carol Ventura Oficial. E o telefone para contato, a gente não cobra, né? Tem gente que vem perguntar, então já vou falar já, né? A gente não cobra para pregar, para cantar, para fazer seminário, assim, tipo, não cobra o valor para os pastores, né? Mas a gente pede, assim, ajuda com as despesas de passagens, lugar para ficar para mim, para o meu marido, né? A gente trabalha junto, a gente não viaja assim sozinha, né? Só quando realmente, igual nesse seminário na imersão da Apóstolo de Schwenk, vou estar lá em janeiro, né? Graças a Deus. E o Thiago não vai poder ir por causa do serviço. Mas então o telefone, o DDD é 14 991 71 7675. E esse telefone é para testemunhos de oração, pedido de oração. Esse é o mesmo que eu tenho? É outro. Aí depois você manda para mim, eu ponho também na descrição do vídeo. Vou pôr o Instagram e esse número que ela vai passar para mim. Obrigada. E esse daí é só falar com o evangelista Tiago Ventura. E ele, assim, tem pessoas também que falam assim, eu vou ofertar na sua vida. Né? A gente não pede nada, sabe, apóstolo? Mas são, às vezes, pessoas querem ofertar, então a gente deixa esse número, aí lá meu marido passa o Pix, aí lá eu mando uma oração selando o mundo espiritual, né? Essas ofertas. E também para testemunho, pedido de oração e agendas. Então, as agendas trata com ele, né? Ali, do meu telefone particular, eu atendo o grupo, né? Às vezes alguém vem, me pede também oração, uma coisa e outra.
Só que aí eu já explico, gente, eu não consigo responder todo mundo. Então, tem casos que a gente vê que é bem sério, sabe? A gente apresenta todo mundo no caderno de oração. Então, tem casos que Deus permite a gente pegar e acompanhar, né? De acompanhar com libertação, oração por cura, né? A gente marca ali com a pessoa de orar ou manda oração por áudio, a gente prefere áudio, né? Para ficar ouvindo mais vezes, né? Então, sobre, assim, tem gente que fala, eu quero que você mentoria. Só se for de Deus. Esse ano eu já não tô pegando assim, né? Mas tô estudando para ver isso ano que vem. E o ano que vem a gente já inaugura a nossa igreja, em janeiro. Vai começar como células, né? A comunidade 726. Eu já preparou as cadeiras, a caixa de som. Eita glória. Eita glória. Quem sabe um dia, né? Você vai lá. Bauru, né? Quantas horas? 4 horas? Umas 4 horas e pouco. 4, 5. Tá pertinho. Tá pertinho. Então manda fogo. Amém. Irmãos, eu queria estar orando. Você quer que eu ore por anestesia ou do copo d'água? Ou... Não, anestesia, cura, transferência. Deixa Deus te ajudar. Amém. Então, eu vou orar por anestesia e depois eu vou ir. Porque assim, depois da anestesia, às vezes eu ministro também uma oração bem curtinha de cura para quem não pegou anestesia, porque tem pessoas que não pegam. Tem pessoas que não são tão sensíveis, então, e mesmo assim elas são curadas. Então eu vou estar orando e depois eu vou estar impartindo, ativando em vocês esse momento, né? A gente ama receber 100%. Amém. Você que está aí na sua casa, descruze braço e perna, em nome de Jesus. Querido Espírito Santo, eu te convido agora, Pai, a liberar os anjos, Senhor, territoriais, para que eles liberem, Senhor, a minha voz, de alcançar junto com os anjos cirurgiões de cada área específica, anjos anestesistas. Em nome de Jesus, juntamente, Senhor, com o anjo territorial Zaiael que o Senhor me deu, com o anjo ali, Senhor, de alto escalão, de milagres criativos agora. Espírito Santo e também anjos da equipe do Arcanjo Miguel, anjos de guerra. Por que, Senhor, os anjos de guerra? Porque se essa enfermidade, esse espírito de enfermidade ou essa doença foi causado por obras de feitiçaria, em nome de Jesus, eles vão recolher toda oferenda, todo sangue derramado, toda doença, e eles vão, Senhor, em nome de Jesus, levar para o abismo. Então eu peço, Senhor, essa pessoa vai sentir cheiro de hospital. Vai sentir cheiro de hospital. Senhor, nós agora pedimos acesso à sala de órgãos celestiais agora. E acesso ao hospital celestial no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, libera agora anjos, Senhor, ministradores. Começa já a anestesiar. Tem gente que já vai começar a sentir o gosto de remédio. Tem gente que já vai começar a ser anestesiado. Senhor, se essa pessoa tiver mais de uma enfermidade, anestesia local, Senhor. E se for bem muitas enfermidades ou locais específicos, anestesia agora do alto da cabeça, planta dos pés. Algumas vão ter sono profundo, mas vão continuar me ouvindo. Outras vão ficar lúcidas me ouvindo. Abre a visão agora, arrebatamento com visão. E abre a visão espiritual que elas vão ter, Senhor, visão do anjo operando. Em nome de Jesus agora, começa já a visualizar. Leva para a mesa de cirurgia agora, meu Deus, 1, 2, 3. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora. Anjo, estica a coluna agora. Localiza se tem mais enfermidades que essa pessoa não saiba. Pega a mão direita dessa pessoa agora em nome de Jesus e coloca no local aonde o Senhor está operando. Em nome de Jesus. Mais Espírito Santo.
Estica a coluna agora. Faz fazer os movimentos que não fazia antes. Se tem surdez agora, anjos responsáveis, otorrinos, responsáveis pelos ouvidos. Agora, Efatá, abra-te. Em nome de Jesus, ouça a minha voz. Coração que está quase parando agora. Anjos cardiologistas, comece a operar. Agora, se foi feita obra de feitiçaria agora, recolhe, anjo do Senhor, toda a oferenda, todo o sangue derramado agora junto com essa enfermidade. Espírito de morte, sai no nome de Jesus agora. Em nome de Jesus agora, Espírito Santo de Deus, começa a movimentar essa pessoa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, se está de pé, um anjo de cada lado, Senhor, ao redor para não cair. Em nome de Jesus agora, Espírito Santo de Deus, se comeu comida consagrada a demônios, sai pelo arroto, sai pelo bocejo, em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus. Eu ouço barulho de espada audível. Tem obra no túmulo sendo quebrada. Senhor, rins novos agora. Olhos novos agora. Câncer, seja destruído agora, eu te amaldiçoo. Em nome de Jesus agora, eu te destruo. O Senhor está colocando novos órgãos. Nova coluna. O Senhor está repreendendo endometriose agora. Em nome de Jesus, receba câncer para fora. O anjo está operando. Em nome de Jesus agora. Tem gente que já está sentindo cheiro de hospital. Tem anjos aqui, cirurgiões. Anjo só diz anestesia na hora que terminar a cirurgia. E para aqueles que não pegou, Senhor, anestesia, eu vou contar de 1 até 3 e vou soprar. E no 3, Senhor, essa pessoa vai ser tocada agora, vai ser curada. 1, 2, 3. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora. Tem gente vomitando. Paralítico começa a andar agora. Em nome de Jesus, levanta. Levanta. Levanta agora. Em nome de Jesus, cegos voltem a enxergar, mortos ressuscitem agora. Milagres criativos agora. Em nome de Jesus. Tem pessoa que já está sentindo. Primanchuraneso Ranai Oranesais Rikiondaremanseno Rikiorolesens Raikionterebas Raikionterenonseres Rikiorondesons. Tem anjos cantando aqui comigo. Rantenar que tu te de pastor cote. Liro son derezas Rai chorobro frans Rio roto que fecho a sepultura
câncer para fora, vomite ele agora, estou eu te tocando, arai ora levas. Reinciolare fras, ricontare serei, reinciolare sais, ninciolare sais, raicetas padaras, aciuti che te le mantulari canturabatuti ni candarestersi. Remenciutolo cosobodore cantanei calabaranderes. Telemantu candole canarsi di conto ribandoro stenare gastala barorosti. Rene churi canturelloski te de bari candaresh. Rancho torobos kitirias. Rimanci liorcos cor liberestersi. Rei, rancho riandrio bros que te lavaros que teriam bravassi de reveresh. Tem pessoas que Deus está levando níveis mais profundos. Trias, ele é um oceano, diz o Espírito Santo. Tu tens sonhado com o oceano. É ele dizendo, eu sou o oceano, rei Tandaraboros Siriandreis. Eu sou o oceano, rebaj. Venha comigo para águas mais profundas. Te levo um nível maior, remanterei que andar volores canturboski. Renchutarle barascutice. Arranco agora este mal pela raiz. Esta doença, nerbalares, receba a vida. Eu quebro essa obra maligna agora. Eu estou ouvindo barulho de espada audível aqui. Túmulo sendo quebrado. Crânio sendo quebrado agora. Todo espírito de loucura agora sai em nome de Jesus. Todo espírito de aflição, opressão, doença agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Remansolor cadaravastor telekiras librum kanamanarasei. Rianto conturabas telecoroca chinirobalas. Rai chotar que nevaster belioski. Rai chender, o Senhor está colocando coisas no lugar. Tem certas casas que o divórcio estava decretado. Mas o Espírito Santo, ele desce com os anjos dele no teu lar agora. Anjos de guerra que estão guerreando aí. Lançando todo o mal por terra agora. Em nome de Jesus. Rabanchor keder valarestur que dibivas que rontras. Ranchontoreastersi. Remansorei cansorebar que des. Antes de eu ativar você, Apóstolo Ariston, o Espírito Santo me revela 2 anjos ministradores de cura sobre tua vida. Aleluia. De alto escalão, de remancharaz. Porque ele diz assim: por causa do teu coração, da tua entrega, da tua humildade, eu te levo mais um nível. E o Senhor também te dá um anjo de guerra. Rancho taremas que dirios teleborricantenes. Rimanchudurigadaredas. Derimanteres. Tericorco dovians televas, terimandaregotensi, telemanor kenderevastorsi andrevas. Rai, Apóstolo Arisson, você vai receber uma carga de poder agora.
Riantlibars kodurgastersi. Ramanteregastarabarasturabanas. Posso relar na sua mão? Espírito Santo, eu vou contar de 1 até 3. E no 3, Senhor, ele vai ser tocado. Rabacharabaras. Rabachuribidarasseturabakas. Ativa, Senhor, os 5 sentidos em nível mais profundo, discernimento de espíritos mais profundo, uma carga de poder sobre ele, de unção. Rabachareganda, rabandurigadas, rababababashederedas, rabashidiriandarabas. Deus, eu ativo nele agora acesso à sala de órgãos celestiais. Rabanturobocaterebas. De anjos territoriais, cerebas. Leva o teu filho em espírito a outros lugares para orar. Remas. Rabash. Rish. Rababababash. 1, 2, 3. Receba. Ativo na tua alma, nos teus ossos. Receba. Mais. Mais. Milagres criativos de alto nível. Agora, em nome de Jesus, seja ativado nos ossos todos os dons que tu obteve. Eu quero ativar agora em todos vocês que estão me assistindo e na vida do apóstolo Ariston, na vida de todos aqui que estão nesse estúdio. Senhor, agora, Pai, antes, Senhor, de ministrar, isso serve geral, Pai. Eu quero tirar toda a contaminação espiritual de unção, que todos possam ter recebido. Essa pessoa vai sentir algo saindo do topo da cabeça. Toda a contaminação espiritual. Toda a unção contaminada dos dons contaminados agora. Em nome de Jesus, eu te desligo agora, em nome de Jesus, de toda a contaminação na sua unção que te impede de romper, que te impede de fluir. Agora você vai sentir a mesma unção que o Senhor me deu. Eu imparto sobre a tua vida agora. 1, 2, 3... Agora, Espírito Santo no topo da cabeça. Uns vão sentir eletricidade, outros vão sentir queimar nos ossos. Dá sinais físicos agora. Já tem pó de ouro na minha mão. Vê se tem óleo na sua mão, eu vou impartir. Senhor, imparta agora, Pai, não os problemas de saúde, não os problemas, nada meu pessoal, mas sim os dons, Senhor. Meu Deus, crescimento de ossos, anestesia e cirurgia espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, acesso à sala de órgãos celestiais, acesso, meu Pai, ao hospital celestial. Espírito Santo, o dom, Senhor, de ministrar no copo d'água, Pai, os sinais e maravilhas através do copo d'água. Espírito Santo, ativo também ministério angelical. Em nome de Jesus, de anjos de áreas específicas, áreas médicas, Senhor. Em nome de Jesus. Visão aberta, visão fechada, visão em sonhos, discernimento de espírito, afiado de espíritos e de pessoas. Em nome de Jesus agora, Espírito Santo, dom de batizar
com Espírito Santo, interpretação de línguas. Cântico com os anjos. Em nome de Jesus agora. O dom de ministrar a palavra, de cantar, Senhor. De cantar em línguas. Mansidão, Senhor. Paz e leveza, Senhor, quando ministrarem e ali ministrarem paz e leveza, os cheiros no ambiente. Meu Deus, em nome de Jesus. O mesmo dom, Senhor, que o Senhor me deu, imparto sobre a vida deles e ativo no sangue, nos ossos, na alma, no espírito. Agora você vai sentir, vai ter pessoas vão ser arremessadas, outras vão ser eletricutadas. Um, 2, 3. Agora, em nome de Jesus, receba mais, em nome de Jesus agora. Línguas idiomáticas agora. Variedade. Eu te toco agora. Você vai soprar, as pessoas vão cair anestesiadas. Vão ser batizadas com o Espírito Santo. Eu ligo essa impartição, Senhor, nas regiões celestiais, no mundo físico. Aleluia. Em nome de Jesus. Você recebe. Aleluia. Escreve aí. Eu recebo. Escreve aí. Eu recebo. E também olhe para suas mãos, ilumina aí com a lanterna do celular, vê se apareceu pó de ouro, azeite. Escreve aí, apareceu na minha mão. Senti tontura, fui anestesiado. A dor sumiu, o caroço sumiu. Aleluia. Tô andando. Tô correndo, escreve aí o que aconteceu aí. Escreve aí, eu sinto que Deus tocou em muitas vidas. Então escreve aí no comentário para a glória de Deus. Minha água tava com gosto de limão e a gente não orou na água. Aleluia. Apareceu aí? Bastante pó de ouro na mão do evangelista Tiago, marido da Carol, da cantora. Glória a Deus. O meu tá bem fraquinho aqui. Glória a Deus. Tá aí. Então escreve aí, apareceu aí, escreve aí no comentário. Apareceu pó de ouro, azeite, eu fui curado, fui arrebatado. Escreva aí o que aconteceu. Cantora, obrigado aí por ter vindo para participar do nosso evento e também estar aqui participando do nosso programa. Que Deus abençoe cada vez mais e mais a vida de vocês, ministério. Amém. Glória a Deus. Eu que agradeço nessa oportunidade maravilhosa. Obrigada por acreditar não só no meu ministério, mas de tantos ministérios que já foram desacreditados, de pessoas que às vezes veio tão feridas para cá, achando que não ia dar em nada. E o Senhor, Ele te usa para ativar essas pessoas. E obrigada pela confiança de colocar esse grupo na minha mão. Inclusive, até Deus tinha mostrado para a pastora Penha que Deus ia dar um grupo, uma intercessão na minha mão, antes de você me falar. Só que a gente imaginava que era por outra pessoa, não por você. Então, quando Deus falou, Deus também usou uma outra pessoa para confirmar para mim. E eu não tinha te falado. Deus falou, eu coloquei esse grupo na sua mão. E Deus vai fazer grandes coisas, mas não por minha causa. Porque, assim, todos ali estão jejuando, orando. Eles estão testemunhando bênçãos. Eu quero agradecer todo mundo. Eu falei aqui de algumas pessoas, né? Mas tem ali os meus familiares, né? Minha mãe, meu irmão que depois vai assistir. As pessoas têm orado pelo meu ministério, têm jejuado por nós.
né? As pessoas do grupo às vezes vêm com tanto carinho, eu tô jejuando por vocês, tô jejuando pela apóstolo, eles amam a sua vida. Então eu quero agradecer, às vezes a gente não fala de todo mundo, Não dá para não dá falar. para falar, Tempo mas já foi esgotado. Mais de 100 pessoas não dá para falar. Mas agradecemos a todos, né? Graças a todos, Deus, o é evento, muito né? importante a Muito importante. oração. E até quando do evento, né, começamos a pedir para o pessoal estar orando, né? E, e o galadão de vocês, o pai. Inclusive, eu recebi assim, uma bênção, porque o grupo de intercessão, eles foram orar por mim. No dia que eu fui fazer exame do Detran, falei, gente, eu não quero usar óculos, né? Então, orem por mim. E eles oraram, e a médica do Detran me liberou de usar óculos para dirigir. Aí a benção pura. Se Deus quiser, é o primeiro de muitos, né? Cantora, nós Amém. estamos acabando o nosso programa. Quero pedir que você compartilhe. Você foi abençoado por tudo que foi falado, pelas orações. Então, envie para outras pessoas também para serem abençoadas. Envie esse programa. Nós estamos com o alvo de alcançar 100 mil inscritos. Graças a Deus, já estamos com 52 mil pessoas. Já é uma bênção. Tudo que Deus já fez, está fazendo. Mas sabendo que Deus pode fazer muito mais e pode usar você. Quando você compartilha, Deus pode estar usando esse dedinho aí. Com o dedinho não custa nada compartilhar, curtir, se inscrever. Você vai ser um profeta de Deus enviando. Então, estão acabando, irmão Carol. Que Deus abençoe. Até o próximo programa, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Tchau, Deus tchau. abençoe todos.